Você entrou aqui e você disse assim: olha, eu tenho sofrido tantas decepções. Talvez o inimigo tenha soprado no seu ouvido e diz assim: olha, não tem ninguém por você, não tem quem olhe por você. Talvez você venha de uma família que foi destroçada, uma família que ruiu, que quebrou, divórcio, medo, vergonha, brutalidade, violência, abusos. Talvez você sofreu tudo isso e o coração acabou sendo endurecido, e você tem escutado essa voz dizendo assim: olha, não tem ninguém por você, ninguém ama você, você está sozinho, não tem saída, a sua vida acabou. Quem sabe até passou pela sua cabeça cometer um suicídio, porque não tem nada. Mas nessa noite você entrou no lugar certo, você está aqui no lugar certo. Você sabe por quê? Porque sim, tem alguém que se importa com você. Esse alguém esteve com você em todos os momentos difíceis da sua vida. Enquanto você talvez sofria algum tipo de violência, quando não tinha nenhuma demonstração de amor, esse alguém estava do seu lado, estava enxugando as suas lágrimas. E hoje, explicitamente, ele diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo com um amor eterno. Eu não vou deixar você, eu não vou desamparar você. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho ciúme de você, eu quero você comigo. Esse alguém, querido, é Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero declarar uma coisa para você. Muitas pessoas dizem que amam. Talvez o seu cônjuge disse isso. Talvez o seu namorado, a sua namorada disse isso. Mas na hora de provar o amor, ele não conseguiu. Ele foi embora. Ele te abandonou, ele te desamparou. Quantas vezes talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Mas na hora que mais você precisou, seu pai e sua mãe não provaram o amor. Agora a palavra de Deus diz que Deus prova o amor dele para comigo e para com você, no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos ruins, quando nós ainda éramos pecadores. Ei, deixa eu dizer algo para você. Não importa a condição que você se encontra hoje, o amor de Jesus Cristo, ele te alcança hoje, e ele quer transformar a sua vida. Ele quer dar um novo sentido a você. Ele quer dar uma nova chance para você, uma chance de vida e vida plena, porque é para isso que Jesus veio, para te dar vida e vida plena. Nessa noite nós vamos adorar mais uma vez ao Senhor. Nós vamos cantar que Ele nos ama. Nessa noite levante a sua voz e diga: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Hey!
Aleluia, Jesus. Obrigado. Diga assim: Ele me ama. Diga mais uma vez: Ele me ama. Diga assim: eu amo também. Aleluia. Dê mais um aplauso lindo, aí você pode se assentar. Aleluia, glórias ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Deixa eu fazer algo diferente hoje. Eu quero chamar todas as crianças até 12 anos à frente. Todas as crianças aqui na minha frente, aqui, de frente para mim. De frente para mim. Criança pequena, pode vir com o pai. Pode vir com o representante também, né? Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha assim, ó. Vamos pedir para o pessoal do meio afastar um pouquinho mais para trás um pouquinho. Vamos fazer uma meia lua aqui, ó. Isso. Vem, meus filhos, vem mais perto aqui para mim. Que isso. Deixa eu dizer algo para vocês. Me escutem. Pais, crianças. Eu fico pensando, o que é que vocês vão fazer no reino de Deus? Eu fico imaginando, onde é que vocês vão chegar? Porque eu acredito, queridos, no evangelho de expansão. Eu acredito no evangelho que não é algo que nós estamos vivendo hoje, é só o começo de uma grande obra. E nessa noite eu quero liberar uma bênção sobre as nossas crianças aqui. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Você vai estender as suas mãos. Se a sua vida estiver em dia com Deus, se não tiver, fica com a mão abaixada. Se a sua vida estiver em dia com Deus, você vai estender a sua mão para cá. E nós vamos abençoar as nossas crianças. Nós vamos profetizar sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Pai, estão aqui essas crianças preciosas, das mais variadas idades. E eu quero te adorar, Deus, por cada uma delas, porque todas elas são importantes no teu reino. Senhor, elas não nasceram à toa. O Senhor tem um propósito, Deus, em cada criança que está aqui. Senhor, muitas delas talvez não foram planejadas, mas elas estão aqui, porque lá na eternidade, o Senhor sonhou com elas. E agora, Senhor, como igreja do Senhor, nós queremos abençoar essas crianças, nós queremos profetizar sobre a vida delas, nós queremos declarar, Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar, cancelando, Deus, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida delas, nós cancelamos como igreja, agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Senhor, nós estamos ligando que a maldição está quebrada. E nós queremos ligar agora que haverá uma bênção sobrenatural sobre cada criança que está aqui. E nós queremos declarar que crianças que estavam perturbadas, estavam oprimidas, depressivas, a partir de hoje não vão ter mais nenhum tipo de reação nesse sentido. Nós declaramos como igreja isso. E nós declaramos, Pai, que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Deus, o fruto do nosso ventre é o teu galardão, é o que a tua palavra diz. E a tua palavra diz que eles são como flechas
nas mãos, Senhor, do valente. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite como igreja, nós queremos declarar que eles vão cumprir o seu propósito nessa terra, em nome de Jesus. Nós te adoramos porque eles são profetas do Senhor, são profetisas do Senhor, eles são discípulos do Senhor. Eu quero te adorar, Deus, porque eles vão reconstruir as cidades outrora assoladas, e a glória do Senhor vai cair sobre a vida deles. E nós profetizamos, Deus, que eles vão muito mais longe do que nós estamos indo. Nós te adoramos, Pai, porque toda a ação do diabo contra a vida dessas crianças está neutralizada e cancelada, e vão se cumprir nela, Senhor, os desígnios do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O que está ligado na terra está agora ligado no céu. Você crê, irmão? Então diga amém. Vocês são poderosos no Senhor. Nada e ninguém vai poder segurar vocês. São cheios do Espírito Santo. Essas duas meninas lindas aqui são cheias do Espírito Santo. Vão fazer grandes obras nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero liberar as crianças, podem ir, né, para suas aulas, em nome de Jesus. E dão glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Pode se assentar. Irmãos, nós temos que aprender a profetizar sobre os nossos filhos. Profetiza sobre eles. Profetiza sobre os seus filhos. Pastor, mas eu nem casei ainda. Começa a profetizar, irmão, né? Primeiro que Deus vai abençoar você com uma esposa linda, com um esposo maravilhoso, né? Como Ele me abençoa lá, minha menina mais linda do mundo ali. Te amo, meu amor, você é demais. E depois, querido, você já vai estar abençoando a sua geração, a sua descendência. Eu lembro que eu fazia isso, né? A gente era casado de novo e a gente já declarava: Pai, nós abençoamos os nossos filhos, que eles vão ser homens e mulheres de Deus. Coube a Deus dar duas meninas para mim, né? Mas pensa, irmão, vão ser profetisas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, o verso 35. Eu quero hoje dar continuidade, se o Senhor permitir, àquilo que nós começamos a falar no dia 31. Diga lá, 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Diga comigo, eu preciso. Diga bonito como igreja, eu preciso me unir ao Senhor, sem nenhuma distração. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença, e nós estamos também diante da Tua palavra, que é poderosa e viva, eficaz, palavra que transforma, palavra que gera vida. Senhor, e nós queremos Te adorar por essa palavra tão poderosa. Agora, nós queremos reconhecer, Pai, que sem a intervenção do Espírito Santo, nós não vamos conseguir entender a Tua palavra, e ela não vai gerar transformação em nosso coração. Então, Espírito de Deus,
nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Vem, traz luz a essa palavra, revela a palavra e manifesta a Tua presença e a Tua glória. Que toda distração, meu Deus, que toda confusão, que todo processo para, Senhor, torcer a Tua palavra da parte do inimigo, seja cancelada agora, e que a Tua graça seja manifesta em nossas vidas, para que possamos entender a Tua palavra, colocá-la em prática e usufruir das transformações que essa palavra gerará no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Diga amém. Eu quero continuar falando com vocês sobre distrações. Diga distrações. Nós começamos falando que nós estamos vivendo num mundo de distrações. As pessoas vivem distraídas. A indústria do entretenimento tem gastado bilhões de dólares para que as pessoas sejam aí entretidas, né? Então o que nós temos visto aí são jogos, games, séries, filmes e tantas outras coisas, nos mais variados tipos de acesso, né? Você tem o tablet, você tem a televisão smart hoje, você tem o celular, que é tão comum, né? Praticamente todo mundo tem. Hoje uma criança, meu irmão, ela pode ir com a roupa rasgada para a escola, mas ela vai ter um celular na mão. É impressionante isso, mas é a grande realidade, né? E nós temos visto isso, e as pessoas vivem distraídas. Nós falamos também que muitas pessoas estão pagando com a própria vida por causa da sua distração. Então é o camarada que está dirigindo com o celular na mão, de repente ele atropela uma pessoa, ou ele acontece uma colisão por causa da distração desse indivíduo, né? Com relação ao volante. Então o cara se distrai e atropela, mata alguém, né? E nós temos números assim muito grandes hoje por causa disso. Não é difícil você ver um camarada andando de bicicleta na rua hoje com o celular na mão. Não é muito comum você ver pessoas fazendo caminhada, né, com fone de ouvidos conectado, olhando na tela de celular. Isso é tão comum, mas tão comum que todo mundo viu. Agora, será que nós, como povo de Deus, também não temos sofrido algum tipo de distração? Queridos, infelizmente, a resposta é sim. Satanás tem nos enganado. Satanás tem tirado o nosso foco. E nós vimos, sabe, que as duas áreas que mais Satanás usa para nos distrair é a nossa visão, né? Uma das áreas é a nossa visão. Então, o que nós temos visto, na verdade, queridos, ele mostra, ele projeta algo para nos distrair. Então, nós vimos alguns exemplos da palavra de Deus. Por exemplo, ele vai mostrar o seu inimigo muito maior do que ele realmente é. Quantas vezes nós somos colocados diante de desafios que humanamente nós falamos, meu Deus, nós não vamos conseguir transpor. E parece que o inimigo, ele maximiza isso, ele faz que isso se torne cada vez maior, né? A palavra de Deus diz que os espias foram para a terra que já era deles, eles tinham somente que tomar posse dela, e a hora que eles veem aqueles gigantes, a Bíblia diz que eles se veem como gafanhotos diante dos gigantes, né? E aí outros exemplos também que nós citamos, nós não vamos voltar, apenas recapitulando. Outra questão que Satanás usa para nos distrair são as vozes, ou é a voz, é a audição. E muitas vezes, querido, nós estamos dando ouvidos à voz da família, à voz dos amigos, à voz do mundo, né, das pessoas que vivem no mundo, da sociedade de maneira geral, e nós temos deixado de escutar a voz do Senhor. E então, quando nós somos distraídos, nós somos enganados. Agora, nós vamos ver uma outra coisa que Satanás usa para nos distrair: o sono. Diga sono.
Eu não sei se você já ficou com sono alguma vez. Eu não sei se você já ficou com sono alguma vez. Eu me lembro de uma vez, quando nós estávamos voltando da praia. Foi, acho que, a viagem mais longa que nós já fizemos até hoje, na minha vida. Quando nós saímos lá de Itapema, era 9 horas da manhã, mais ou menos, 9h30. E nós fomos chegar em Venceslau, já era 1h30 da manhã. Foi a viagem mais longa. Eu nunca me belisquei tanto na minha vida para não dormir. Porque eu olhava do lado, estava todo mundo dormindo. Eu falei assim, que vai adiantar eu acordar o fulano dirigir. Mas ele está dormindo, né? E eu me beliscava na perna, irmão, né? Dava tapa no rosto, abria o vidro, recebia o vento gelado para tentar me manter aceso. Mas a coisa mais difícil quando você está com sono é você se concentrar em algo. Não é verdade? Agora preste atenção, queridos. A palavra de Deus nos diz, lá em Marcos, no Lucas capítulo 9, versículo 32, que os discípulos, eles estavam no Monte da Transfiguração com Jesus. E naquele momento de glória, né, um momento maravilhoso, de repente a glória de Jesus vem. Mas preste atenção no que a palavra do Senhor diz. A palavra diz assim, na RA, diz assim: Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos, pressionados pelo sono. Preste atenção, eles estavam com sono. Eles estavam lá assim, né, meio com o olho aberto. Sabe quando você faz força para ficar com o olho aberto, né? E você caminha e parece que você vai cair assim. Os discípulos estavam daquele jeito. Mas olha só o que o texto diz. Eu gosto da versão da Revista e Atualizada, que diz assim: mas conservando-se acordados, viram a sua glória. Satanás, ele tenta tirar o nosso foco, ele tenta nos distrair através do sono. E quando eu falo de sono, meu irmão, eu não estou falando apenas do sono físico, que também é um obstáculo. Quantas vezes você separou e você disse assim: hoje eu vou orar de madrugada, mas vem um sono em você que nunca você tem em toda a sua vida. Só aconteceu comigo, com você não aconteceu. Não é verdade? Hoje eu vou orar, hoje eu vou levantar de madrugada, hoje às 4 horas da manhã eu ponho o relógio para despertar. E você, parece que você desmonta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem sono que é natural, tem sono que é espiritual. Tem sono que ele vem para paralisar você, que ele vem para atrapalhar você. Eu não sei se você já entrou em lugares onde a pressão espiritual, o ambiente é tão violento, tão carregado, que você fica meio tonto, meio zonzo, sabe? Por causa da ação de demônios naquele lugar. E aí é hora, meu irmão, de você se conservar acordado, porque o Senhor quer manifestar a glória dEle. Mas nós não podemos perder o foco. Nós precisamos ficar acordados, nós precisamos ficar alertas. Nós não podemos nos distrair. Quem está ligado aí? Amém? Não se distraia com sono, hein? Amém? Vamos ver outra coisa aqui. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quantos aqui já passaram por uma tribulação muito grande? Se você está vivo, é sinal que você passou. Situações difíceis. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe o que é tribulação? Tribulação vem do latim tribulum, que é como se fosse passar o rastelo, sabe? Eu não sei se você já passou por esse tipo de coisa, mas muito provavelmente, se você está vivo, como eu disse, você já passou. Tem dia, parece que Deus passou rastelo na gente assim. Eu vou ver se esse cara aguenta, eu vou ver se esse cara, né, permanece firme. Meu querido, nós precisamos ficar alertas, porque às vezes Satanás usa a tribulação para tirar o nosso foco e a gente se distrai.
Porque aí a gente se esquece de olhar para Deus e a gente fica olhando para a tribulação. E quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, não vai ficar bom. A angústia. Quantos de vocês já passaram com aquele nó na garganta assim? Às vezes sem explicação. Não é verdade? Tem dia que está tudo bem e de repente dá um nó na garganta. Meu pai, o que é isso? E aí você começa a pesquisar na sua vida. O que é que está acontecendo? Por que eu tenho esse negócio na minha vida? E de repente você tira os olhos do Senhor e fica olhando para o seu nó na garganta. Você se distraiu. A fome, a nudez, o perigo, a espada, quantas outras coisas. Você quer ver mais uma coisa que eu vou falar para você nessa noite? Olha só, a ansiedade. Mas isso não acontece com você, só acontece comigo. Também, Neto? Rapaz, então é nós, né? Querido, a ansiedade. O que vai ser amanhã? Meu Deus, e amanhã? Mas como é que vai ser meu trabalho amanhã? Será que vai ter algum pepino para eu resolver? Será que vai ter alguma coisa difícil para eu enfrentar? Meu trabalho, será que amanhã o meu patrão não vai chegar e vai, olha, todo mundo está recebendo as contas, e será que eu também não vou receber? Meu Deus, será que amanhã eu vou ter alguma casa para consertar a eletricidade? Será que amanhã eu vou ter alguma casa para pintar? Será que amanhã lá no sítio vai estar tudo bem? Será que amanhã eu vou vender na minha loja? Será que amanhã no meu escritório vai estar tudo bem? E aí a gente fica apavorado com amanhã, meu irmão. E nós tiramos os olhos do Senhor nosso Deus e nós nos distraímos. A palavra do Senhor diz para nós: não fiquem ansiosos por nada. Por quê? Porque a ansiedade tira o nosso foco. Nós nos distraímos. Meu Deus. Você quer ver uma outra coisa que distrai a gente? A palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo de número 14. O Senhor Jesus vai contar a parábola da grande ceia. E a parábola diz o seguinte, que um pai de família preparou uma grande ceia. E ele disse ao seu servo: olha, vai lá, chama os convidados, dá um toquinho neles para eles se lembrarem que hoje tem uma ceia, tem um jantar especial que eu preparei. E a palavra do Senhor diz que aquele servo então sai, e ele vai lembrar os convidados. Eles já tinham sido convidados. Ele vai lembrar essas pessoas que tem a grande ceia. E o servo chega para um e diz assim: meu amigo, eu vim lembrar você da ceia do meu senhor. Você lembra que você foi convidado? Aí o cara diz assim: olha, o negócio é o seguinte, eu comprei um campo, cara, e eu preciso ir ver esse campo, eu preciso dar uma olhadinha nele, eu preciso ver como é que está esse campo. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Eu vejo que a riqueza às vezes tira o nosso foco de Deus, assim como a pobreza. O camarada pobre, ele às vezes fica olhando para a situação difícil que ele está. Vocês se lembram que nós falamos sobre isso? As pessoas olham para as riquezas, o ímpio está prosperando e eu estou aqui, meu Deus, só patinando na vida. Não é verdade? Mas agora o rico também, a riqueza, olha, eu não tenho tempo para Deus não. Eu tenho que ver a minha fazenda, eu tenho que ver a fazenda que eu comprei. A riqueza, o dinheiro, tira o nosso foco. Ele nos distrai. E aí o servo deixa aquele de lado e vai conversar com o outro. E o outro diz assim: rapaz, isso é verdade, né? Mas o negócio é o seguinte, cara, eu comprei 5 juntas de boi e eu vou experimentar esses bois hoje. Eu preciso arar a terra com ele, eu quero ver se eles são bons mesmo. Sabe o que eu vejo isso, meu irmão? Tem muitas pessoas que o trabalho tira o foco delas, distrai essas pessoas de Deus, das coisas de Deus. O camarada vive e trabalha em casa, ele sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele. Você já viu gente assim?
Ele sai do trabalho, mas o trabalho não sai dele. Ele chega em casa, né? Aí ele briga com a mulher, ele bate nos filhos, ele arrebenta tudo em casa, porque ele está nervoso. O trabalho distraiu essa pessoa. Ele tirou o foco do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos servir a Deus sem distração nenhuma. Sem distração nenhuma. Quantas vezes o trabalho tem nos distraído? Mas pastor, eu não posso me distrair no trabalho? Eu não estou falando desse tipo de distração. Que trabalhar é prazeroso, não é gostoso? Trabalhar lá no sítio, meu irmão, eita, glória a Deus, é coisa mais linda, não é verdade? Quantas vezes lá estou andando, trabalhando no meio do sítio, estou em comunhão com Deus. Quantas vezes você está no seu trabalho, você está em comunhão com Deus. Eu estou falando de uma anomalia, um problema, uma doença, que o cara não consegue se desligar do trabalho, tem problema. Isso tira o foco. Nós não podemos, não pode isso acontecer. Aí a Bíblia diz que ele foi para outro camarada, e esse outro falou assim: rapaz, é verdade, né, cara? Esqueci. O problema é o seguinte, rapaz, eu casei e eu não posso ir. Sabe o que eu vejo do casamento? O casamento é uma bênção, o casamento é algo maravilhoso, é algo de Deus. Mas muitas vezes a família tem distraído as pessoas. Quando a família diz assim: olha, o negócio é o seguinte, você tem que se submeter a mim. E Deus diz assim: você tem que se submeter a mim. A quem nós vamos nos submeter? A família ou a Deus? Quem, irmãos? Fala para mim. A Deus. Porque Deus diz assim, Jesus disse: se você não renunciar tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Aquele que não deixa pai, mãe, filhos, mulher, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Tem gente, meu irmão, que a família está distraindo. Não, você não vai servir a Deus. E a pessoa fica assim: tá bom, tá bom, tá bom. E o tempo está passando. O tempo está passando. O tempo está passando. O dia que eu e você morrermos, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E o Senhor vai perguntar: ei filho, o que você fez de Jesus Cristo e do sacrifício dele na cruz do Calvário? E então, qual é o argumento que você vai usar, querido? Senhor, a minha família, se eu conhecia, eu não queria entristecer meu pai, eu não queria entristecer minha mãe, eu não queria entristecer, sabe, o meu filho, a minha filha. Então eu fiquei assim, para ter paz. O apóstolo Pedro um dia disse o seguinte, queridos, ele disse, se eu não me engano, Atos capítulo 5, versículo 20, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando ele fala de homens, no contexto, ele está falando de autoridades terrenas, diante de uma proposta humana e de uma proposta divina. Não titubeie, prefira agradar a Deus. Amém? Cuidado, querido, o tempo está passando, o tempo está passando, e um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Agora, você quer ver uma outra coisa que Satanás usa para distrair a gente? A multidão. Pastor, mas como assim a multidão? A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus capítulo 8, Jesus, ele estava curando muitas pessoas. Versículos 15 e 16. Algo extraordinário estava acontecendo. A glória de Deus estava sendo manifesta naquele lugar. Havia curas, libertações, sabe, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A multidão estava alegre, entusiasmada. Mas sabe o que Jesus fala? Jesus diz para os seus discípulos assim: vamos para outro lugar.
Quantas vezes a multidão tem nos distraído? Talvez hoje na sua célula você tenha um monte de gente. Talvez hoje, na igreja nós temos muitas pessoas. Olha que coisa linda que está a igreja hoje. Ainda temos lugares vazios. Senhor, manda mais pessoas para a glória de Deus, Em nome de Jesus. Eu adoro a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Os nossos visitantes. Vocês são uma bênção. Agora, preste atenção, querido. A multidão não pode me distrair. A multidão não pode te distrair. Por quê? Porque multidão é multidão. Um dia nós temos 100 pessoas, no outro dia nós podemos ter 10. Não é assim? Não foi assim com Jesus. Um dia Jesus tinha milhares de pessoas que o seguiram. Ele fez um discurso. Quando ele olhou, quem restou? Só os 12. A multidão foi embora. A multidão disse assim: esse discurso é duro. Está difícil ouvir isso aí. E a multidão foi embora. Ei, querido, o que define você não é o que você faz, é quem você é. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que os nossos resultados não podem se basear em números. Multidão é número. Cuidado, a multidão pode distrair você. Jesus não se deixou distrair pela multidão. Jesus estava lá com aquela multidão toda ao redor dele. Ele falou assim: vamos para o outro lado, vamos passar para o outro lado. E a Bíblia diz que ele toma um barco e ele vai para a região de Gadara. E lá em Gadara tinha um homem, diga um homem, que precisava dele. Um homem. E deixa eu dizer algo para você. Deus se preocupa com você. Tinha um homem só. Jesus deixou uma multidão para trás para atender um homem. Hoje o Senhor está olhando para você. Você é esse homem. Talvez você entrou aqui hoje, abatido, triste. Ah, meu Deus, pastor, eu tenho enfrentado uma luta tão violenta. Você não tem ideia, pastor. Mas aquele que vê todas as coisas, ele sonda o seu coração e ele sabe o que você está enfrentando. A sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, sabe? A sua alegria, ele também sabe. E hoje ele quer olhar para você e dizer para você: filho, qual é o seu problema? Eu quero agir em favor de você. Eu quero libertar você. Eu quero restaurar você. Eu quero curar você. Eu quero trazer vida a você. Talvez você entrou aqui nessa noite semi-morto, apático, inconformado com tudo. Olha, já fiz tudo, já procurei um monte de pessoas, já procurei um monte de gente, já procurei o médico, já procurei o psicólogo, já procurei o psiquiatra, já procurei o meu amigo, a minha amiga. Ai, meu Deus, não tem jeito, pastor. Você entrou no lugar certo, não por causa de mim, mas por causa daquele que está aqui. Ele tem jeito para você. Ele olha para você nessa noite, é para você. Ele olha para mim, ele vê o particular. Ele se importa com você. Ele deixou uma multidão. Ele não se distraiu com uma multidão. E aí, querido, eu quero agora partir para você com outro ponto. Porque nós falamos sobre as muitas distrações. Agora eu quero falar com você sobre o perigo das distrações. Porque a distração é perigosa. Assim como no mundo físico nós falamos da questão do uso do celular, que pode causar uma colisão, que pode causar uma morte, um acidente, uma sequela permanente na vida de uma pessoa. No mundo espiritual também acontece. Lá em Mateus 14, do 28 a 31, nós encontramos um exemplo. É o exemplo do Pedro. Pedro é um discípulo de Jesus. Pedro é o cara afobado, o cara afoito, E ele sempre quer ser o primeiro. E um dia Jesus vem andando sobre as ondas e todo mundo fica meio assim querendo correr do barco. Mas correr para onde? Está no meio do mar, não tem para onde correr, só tem o barco, meu querido. E agora, porque não, meu Deus, é o fantasma, vai pegar a gente, vai correr para onde?
tem que ficar no barco, né? E aí a coisa estava difícil, estava complicado. E de repente Jesus, olhando para aquele apavoramento todo deles, ele diz assim: meus filhos, sou eu, não tenham medo. Pedro então diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu não estou enxergando direito, já era noite, eu não estou enxergando direito, mas se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Pedro começou a andar sobre as águas. Diga comigo: Pedro andou sobre as águas. E Pedro ao encontro de Jesus, rapaz, ele está eufórico. Pastor Jimmy, eu fico imaginando eu andando sobre as águas. Rapaz, deve ser uma coisa sobrenatural, né? Esses dias atrás eu estava lembrando de um sonho que eu tive quando eu era molecão. E faz pouco tempo, faz muito, né? Eu era um meninão e eu sonhei, meu irmão, que eu estava na frente da igreja Avivamento Bíblico antiga. Eu estava caminhando, eu estava voltando para casa de um culto abençoado na igreja, e eu estava andando. De repente, meu irmão, eu comecei a pisar alto assim, né? E parece que um lençol, sabe quando você pisa na coisa meio fofa assim, né? E que você vai caminhando assim, e aí eu comecei a andar naquele lençol e comecei a subir, e o meu coração disparou, e eu falei assim: eu estou sendo arrebatado, meu Deus. Foi louco demais, irmão. E aí eu fico pensando do Pedro andando sobre as águas. Rapaz, que loucura aquela. Só que, preste atenção, eu vou ler numa versão aqui, olha que interessante. Diz assim: mas quando Pedro percebeu quão grandes ou quão altas as ondas estavam, ele ficou apavorado e começou a afundar. Por que você deixou a dúvida te vencer, Pedro? Foi a palavra do Senhor. Querido, olha só, a dúvida venceu o coração de Pedro. Ele olhou para a circunstância. O perigo de nós olharmos, tirarmos os nossos olhos do Senhor é esse: nós vamos afundar. Diga assim: eu não posso tirar os olhos do Senhor, porque senão eu vou afundar. Você quer ver um outro exemplo? Lembra da nossa mãe, Eva. Eva é nossa mãe. A Bíblia diz que Eva, ela estava no jardim e tal, tranquilo, e um dia, belo dia, ela parou na frente da árvore e ela começou a olhar para a árvore, e ela viu que a árvore era agradável, que a árvore era boa para dar entendimento, que a árvore era excepcional. O que aconteceu com ela? Ela foi enganada. Quando eu e você nos distraímos olhando alguma coisa, nós somos enganados. Querido, é mais ou menos como uma pessoa quer roubar você. Tem algumas notas em cima da mesa e ela quer distrair você. Então ela faz aquela brincadeira mais boba e mais antiga: olha! Meu Deus, mas parece que tinha R$100 aqui, só tem 90. Não, imagina, você não olhou direito. Satanás, ele quer tirar os seus olhos do Senhor, para que você seja enganado. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, mas Eva, assim como Eva foi tentada, nós, meus irmãos, nós precisamos ficar fortes para nós não sermos enganados pelo inimigo e cairmos na mesma armadilha que Eva caiu. Apartar-nos da simplicidade de Cristo, meu irmão, o evangelho é coisa simples. Às vezes nós complicamos tudo. Satanás, ele tira o nosso olho do foco, e aí nós nos distraímos e ele nos engana. Não seja enganado pelo inimigo, em nome de Jesus. Você quer ver uma outra pessoa? Davi foi a mesma coisa.
Segundo livro de Samuel, capítulo 11, conta a história de Davi. A Bíblia diz que era tempo dos reis saírem para a guerra, mas Davi ficou no palácio. E Davi está olhando lá assim, né, no palácio. Acabou de levantar, tirar uma sonecona, barriga cheia, tarde, né? Talvez comer um belo churrasco, um carneiro grelhado e tal. E aí ele vê Batseba tomando banho. A mesma artimanha que Satanás usou para distrair Eva, ele usou para distrair Davi. E Davi também foi enganado. Por que, pastor, você está falando isso? Porque eu estou falando que as consequências na vida de Davi foram um desastre. A família dele virou um frangalho, acabou, meu irmão. Arrebentou com a família dele. Ele perdeu a autoridade de pai. Ele não podia mais repreender nenhum filho. O filho cometeu incesto com a irmã, mas ele não teve autoridade para chegar no filho e repreender o filho. Ele não teve coragem, ele não teve moral para fazer isso. Você me entende? Olha o perigo de nós sermos distraídos. Você quer ver uma outra pessoa que foi distraída? Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a Bíblia diz que Saul, ele foi enviado para destruir a terra dos amalequitas. Vai lá e destrói tudo, Saul. É uma ordem de Deus. Só que Saul chega e ele poupa o melhor das ovelhas, o melhor das vacas. Ele poupa o rei. E ele diz assim para Samuel, quando Samuel se apresenta para ele, diz assim: meu senhor, eu poupei para oferecer em holocausto ao Senhor. A Bíblia diz, querido, que ele ouviu a voz do povo. Quando eu e você deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do povo, nós nos distraímos. E sabe qual é a consequência? Deus disse através do profeta Samuel: eu te rejeitei. A partir de hoje você não é mais rei. A rejeição veio da parte de Deus para Saul. Olha que coisa séria. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ficar atentos, queridos, em nome de Jesus. Você quer ver uma outra pessoa que se distraiu e foi repreendida pelo Senhor por causa disso? Marta, capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 42, a palavra de Deus fala de Marta. Marta é uma pessoa querida, uma pessoa preciosa. Ela é amiga de Jesus. E ela convida Jesus para passar uma tarde com eles, para fazer um almoço para eles, está numa ceia. E a Bíblia diz que Jesus está sentado no lugar, falando da palavra. E a irmã de Marta, Maria e Lázaro, estão aos pés de Jesus, ouvindo, bebendo o que Jesus diz. Enquanto Marta está ansiosa e distraída com muitas coisas. Eu fico vendo a Marta. Marta, ela era meio brava, né? Ela era meio assim brava. Então ela chega uma hora, ela não aguenta. Ela não aguenta ficar fazendo as coisas sozinha lá, né? Queimando lá o azeite. Ai meu Deus, me queimei aqui, né? O fogão quente. E ela suando, pegando um avental, passando na testa. Ai meu Deus. E chega uma hora que ela não aguenta. Ela vai e ela fala assim: Jesus, o senhor não se incomoda com isso não? Eu estou me lascando na cozinha lá, e a Maria está aí, ó, bem folgatona aí. Fala para ela me ajudar. E a repreensão de Jesus: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada, você está distraída com um monte de coisa, mas uma coisa só é necessária. O que é necessário, irmão? Ficar aos pés do Senhor. Mais uma vez a questão da distração do serviço, né? Ai meu Deus, eu não quero ser repreendido pelo Senhor por causa da distração, irmão. Vamos ficar aos pés do Senhor em nome de Jesus. Olha só, as distrações, além das consequências que nós falamos, ainda tem outras. Você quer ver? Primeiro, querido, quem está distraído com as vozes do mundo não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ou quando ouve errado. Deus me falou o que, querido? Se não está de acordo com a Bíblia, Deus não falou coisa nenhuma com você.
o nosso parâmetro tem que ser a palavra de Deus. O nosso parâmetro não é o que o pastor fulano de tal falou. Pastor, o cara é bispo, o cara é arcebispo, o cara é a quarta pessoa da Trindade. Não me importa, se não está de acordo com o que a palavra de Deus falou, querido, não serve para mim. Não serve para mim. Eu não vou escutar, não vou dar ouvidos. Agora, quer ver um texto que é interessante? Eu vou ler aqui, olha. Na NTLH, Atos capítulo 19, versículo 32, fala assim: naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Um gritava uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Tem um monte de gente assim. Por que você está na igreja? Sei lá, tem um monte de gente indo. Meu querido, por que você está servindo a Deus? Sei lá, alguém falou que é bom servir a Deus. Ei, por que você está indo nesse lugar? Ah, todo mundo está falando que é bom. Por que você está assistindo essa série? Todo mundo está falando que é bom assistir, então estou indo. Não sabe por que está lá? O contexto fala de apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Meu irmão, estava um forféu na cidade, uma bagunça na cidade, porque eles queriam pegar Paulo, eles queriam prender Paulo, eles queriam julgar Paulo. Paulo, falava contra as imagens, contra a idolatria. E Paulo chegou em Éfeso e tinha lá uma deusa que é representante. O meu irmão, não mudou nada. É o mesmo principado que age lá, Diana dos Efésios. É o mesmo principado que age hoje em Aparecida aqui no Brasil. A mesma coisa. É o mesmo principado. E aí, querido, os caras que o artesão que fazia lá a imagem, os nichos lá de Diana, ele falou assim: vamos pegar Paulo, vamos matar esse desgraçado, ele está acabando com a nossa raça aqui, ninguém está querendo comprar mais imagem nossa. Vamos dar um jeito nesse negócio aqui, vamos triturar este cara. E aí vai e pega Paulo, e pega, não pega, e Paulo não está, e vira uma confusão, e os camaradas começam a gritar, e sair para a rua, e fazer uma revolução na rua. E aí descobriram que a maioria deles nem sabia porque estava lá. Quantas pessoas andam distraídas com as vozes do mundo e não conseguem ouvir a voz que vem do Senhor, a voz do Espírito Santo. Meu irmão, para com isso. Ouça o que o Espírito Santo diz. Pastor, o que o Espírito Santo diz? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que lê 50 livros por mês. Se você não lê a Bíblia, danem-se os livros. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você, querido. O livro é a interpretação de alguém da palavra. Não é verdade? Alguém leu a Bíblia e interpretou e escreveu o livro. Pastor, você está falando que nós não podemos mais ler livro? Foi isso que eu falei, querido? Ler livro é bom, eu leio livros. Mas a primeira coisa que você tem que ler é a Bíblia. Você tem que separar um tempo maior para ler a Bíblia do que para ler livro. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade para ler, eu fico assistindo mensagem. Mensagem é algo que alguém falou sobre a Bíblia, e o cara pode estar errado. Você pode estar comendo comida envenenada na internet. A Helenise, a pastora, diz assim: eu confiro todos os textos que você fala. Tem que ser assim, meu irmão. Ah, pastor, mas o senhor, eu sou eu. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmão. Tem preguiça de ler a Bíblia. Fica lá na internet assistindo filme, assistindo mensagem que seja, assistindo música e shows. Ah, eu assisti o show da Aline Barros. Foi uma benção, pastor. O que você aprendeu com a Aline Barros? Ah, eu assisti o DJ PV, É assim que fala? É o PV, né? A Aline Barros é antiquada. Agora é o DJ PV, O que você aprendeu com o DJ PV? Vou aprender com a Bíblia, irmão. Você está se distraindo, ouvindo um monte de voz,
E quando você pensa que é a voz do Espírito Santo, não é a voz do Espírito Santo, é a voz do seu pensamento, é a voz do seu meio. Meu Deus. Quem anda distraído não sabe para onde vai, né, Neto? Você sabe por que eu estou falando isso? Faz 14 dias atrás teve vigília no sítio. E o Netão foi dirigindo o Uno dele, conversando, a hora que ele foi ver, ele estava na ponte da Imoré. Porque quem anda distraído não sabe para onde vai. É assim ou não é? Quantas vezes você está andando num caminho aí, você pensa, está tudo bem, a hora que você vê, você passou da casa, porque você está distraído. A Bíblia diz assim, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte, é caminho de morte. Você quer ver uma outra coisa? Quem entra distraído na batalha, não agrada o seu superior e vai ser morto. Você já pensou, você tá na batalha, né? Tá lá o fuzil comendo lá, pá, pá, e o morteiro e a guerra lá comendo, e o cara lá no celular. Eita glória. Rapaz, olha só que benção, né? Querido, precisa falar o que vai acontecer com uma pessoa assim? O cara vai morrer. Quem anda distraído na guerra vai morrer. Ele vai levar um balaço na cabeça. Quero ler um texto com você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Uma tradução da Bíblia inglesa. Tradutora Karen Book. Olha só, glória a Deus. Porque todo soldado chamado para o serviço ativo deve se divorciar das distrações desse mundo, para que possa satisfazer plenamente aquele que o escolheu. Tem um monte de distração no mundo, tem, não tem? Tem. Queridão, deixa a Netflix, pelo amor de Deus. Pastor, o que você tem contra a Netflix? Eu não tenho nada, meu irmão. Ela está lá para distrair mesmo. Eu tenho contra a sua irresponsabilidade de ficar vendo Netflix o dia inteiro. Netflix é boa? É boa. É boa para quem gosta lá de assistir filme o dia inteiro. Você não foi chamado para assistir filme o dia inteiro, queridão. Você foi chamado para lutar. Você é um soldado de Cristo, ou não é? Olha o tempo lá que você podia estar no seu quarto profetizando. Deus, eu abençoo a minha cidade. Eu profetizo que a minha cidade é uma bênção. Você está lá assistindo um monte de porcaria que não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Pelo contrário, quando não vai fazer um mal do chuchu. Eu quero conversar agora sobre como nós vamos poder nos livrar das distrações. Primeiro, querido, através da vigilância e da oração. Lucas capítulo 21, versículo 36. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Você sabe o que é vigiar? Vigiar é ficar atento. Vigiar é ficar ligado. Vigiar é não cochilar. Vigiar é não se distrair. Não se distraia. Vigie. Eu quero ler um texto a mais com você. 1 Tessalonicenses. Gostaria que projetasse esse texto. 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler capítulo 5. E eu quero ler com você esse texto. É muito importante. A partir do verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Diga: ladrão de noite. Você fica esperando o ladrão na sua casa? Você fala assim: acho que hoje ele vai vir. Fica a noite inteira lá assim, né? De olho aberto assim. O ladrão vem a hora que ninguém espera.
Preste atenção. Jesus disse que o dia do Senhor vai vir como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. A dor de parto, quando ela vem? Ela vem de repente, não é assim? Eu nunca tive, irmão, né? Mas eu já ouvi falar, é verdade. A dor de parto ela vem de repente. Meu Deus! Aí lá dá o doutor Tácito, né? A doutora Selma. Ai, doutor, meu Deus, né? Quanto dá tempo de ligar? Olha só. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, ele está falando para mim e para você, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vai surpreender como um ladrão as pessoas que estão nas trevas. Preste atenção. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu e você que estamos na luz, olha o que diz. Porque todos vós, filhos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Diga, eu não sou da noite e nem das trevas. Rapaz, eu só estou ouvindo esse lado aqui eu não estou ouvindo. Por que será? Vocês comeram menos hoje? Vamos falar de novo? Vamos? Diga assim, diga comigo, bem forte, diga, eu não sou das trevas, eu sou da luz. Diz um apóstolo mais, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam de noite. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Nós não somos da noite. Por isso eu e você, nós não podemos ficar aí dando moleza. Nós não podemos ficar nos embriagando. Nós não podemos ficar dormindo o sono da indolência. Acorda, igreja! Acorda, igreja. Jesus está voltando. Diz mais o texto: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos ou durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não dorme. Dá um cutucadinho do seu irmão aí. Diga assim, não dorme não, irmão. Vigiar e orar. Segunda coisa que nós precisamos fazer: permaneça aos pés do Senhor. Permaneça aos pés do Senhor. Pastor, o que significa permanecer aos pés do Senhor? Jesus falou assim: vigiai em oração. O apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz: orai sem cessar. Ore sem cessar. Permaneça na presença do Senhor. Fica aos pés dele, em nome de Jesus, né? Permanecer aos pés do Senhor. Maria estava sentada ao lado do Senhor, ouvindo continuamente as suas palavras. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é importante o lugar secreto. Tem gente que ora bonito na igreja, mas em casa não ora. Tem gente que canta bonito na igreja, mas em casa não canta. Tem gente que levanta as mãos bonito na igreja, sapateia na igreja, é sapatinho de fogo, rola na igreja, mas em casa não faz nada. O que adianta você fazer em público que você não faz em secreto? Como é que está o seu secreto, falando em secreto? Quanto tempo você tem passado da sua vida na presença do Senhor? Pastor, eu tenho trabalhado muito.
Sabe, pastor, o negócio está difícil, olha, eu tenho que arrumar grana para mim, as coisas estão complicadas, né? O senhor sabe, né? Os dias estão maus e a grana está curta, eu tenho que trabalhar bastante. Nada justifica, querido, o você esquecer o secreto. Passe tempo na presença do Senhor. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Fixar os olhos no Senhor. Querido, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós vamos ser igual Pedro, afundar. Um dia, Josafá estava enfrentando uma grande luta. Vários inimigos vieram contra ele. Segundo Crônicas, capítulo 20, vai falar sobre isso. E ele diz assim: Senhor, em nossas mãos nós não temos como resistir a essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. O que é fitar os olhos, irmão? O que é fitar os olhos? Fixar, sem se distrair. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Outra coisa, o salmista Davi, Salmo 123, ele diz assim: a ti, Senhor, que estás nos céus, nós levantamos os nossos olhos. Como os olhos das servas atentam para as mãos das suas senhoras, e como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos atentam para as mãos do Senhor, o nosso Deus. O escritor aos Hebreus diz assim, capítulo 12: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado que tão de perto nos embaraça, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Preste atenção, querido. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não se distraia. Fixe os seus olhos nele, porque é dele que vem a nossa saída. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de lá que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro. Querido, por último, seja cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala de um homem chamado Simeão. Simeão é um cara, irmão, como Simeão é lindo. Simeão é o camarada que está no templo, e a Bíblia diz que Simeão, ele era um camarada que o Espírito de Deus estava sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E o Espírito Santo impulsiona Simeão para o templo, para apresentar Jesus. Nós precisamos ser como Simeão. Simeão vivia num contexto, querido, de degradação social, religiosa. Sabe, os sacerdotes na época de Simeão, que era a época de Jesus, eram os caras corruptos, nojentos. Eles roubavam da viúva e davam dinheiro no templo. Já pensou? Você já pensou eu pegar e extorquir uma viúva e vim trazer a oferta na igreja mostrando cada nota? Olha só como eu sou bonzinho, ó. Pá. Ele vivia nessa época. Só que ele tirou os olhos de tudo isso, irmão, e ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos ser assim, porque só assim nós não vamos ter distração. Nós precisamos, queridos, ser também como Moisés. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que Moisés ficou firme como que vendo o invisível. Por quê, irmão? Porque Moisés era cheio do Espírito Santo. Quando nós fixamos o nosso olho naquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, nós não conseguimos ver aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
O nosso homem, contudo, interior, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. 18: porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não se veem são eternas. Para de ficar olhando o que você está vendo. Para de ficar olhando o seu problema. Para de ficar olhando a sua dificuldade. Para de ficar olhando para o irmão que está do seu lado, que às vezes está cometendo pecado. Para de ficar olhando para ele. Olhe para Jesus. Faça como Moisés. Veja o invisível. E faça como Jesus, irmão. Para a gente encerrar, faça como Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Um dia, Jesus falou assim para os discípulos: ó, o negócio é o seguinte, gente, eu vou ser entregue aos principais sacerdotes, eu vou morrer, eu vou ser escarnecido, eu vou ser cuspido, eu vou ser maltratado. E aí tem um camarada chamado Pedro, que arrasta Jesus para o canto e fala assim: de modo nenhum vai acontecer isso com você. Rapaz, se for preciso usar minha espada, eu vou matar cada um desses desgraçados que chegar perto do Senhor, meu mestre. Vou para deixar comigo, mas não vai pôr a mão no Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa para você, queridos. A proposta de Pedro, humanamente falando, era coerente? Sim ou não? Sim. Só que Jesus, querido, estava em outra dimensão. Jesus estava na dimensão do Espírito. E Jesus olha para Pedro e diz assim: ah, meu querido, arreda-te de mim, Satanás, porque você olha as coisas naturais, eu olho as coisas do Espírito. Nessa noite, querido, qual é a distração que tem atormentado a sua vida? Qual é a distração que Satanás tem usado para neutralizar você, para enganar você, para distrair você do foco, tirar o seu foco de Cristo? Quem sabe hoje você está se sentindo exatamente como Pedro, se afundando nas águas do desespero, da angústia, da depressão. Eu não sei. Nessa noite, é noite de você tirar os seus olhos das distrações e voltar os seus olhos para o Senhor Jesus, porque é nele e é dele que vem a nossa saída. Amém? Eu quero chamar ao grupo de louvor à frente, e eu quero convidar você a ficar em pé, no seu lugar. Fique em pé, feche os seus olhos. Vamos começar a praticar, né, aquilo que nós temos aprendido.